Bom, pessoal, boa tarde. Dando continuidade à nossa palestra do Tesouro Direto, né? Se não é divulgado porque é tão bom, vamos aí seguir a nossa parte 3, tá? Então, para a gente dar início na nossa parte 3, o que nós vimos aí na nossa parte 2? Quais são as taxas e os impostos existentes na questão da operação, né? Como funciona a remuneração dos juros, quem é quem na negociação dos títulos, quais são os títulos disponíveis para a compra e o que significa cada letra dos títulos. Caso você ainda tenha alguma dúvida, eu recomendo que você volte lá na parte 2 e dê uma assistida, uma recapitulada no que nós já falamos até agora, tá? Então, nessa apresentação, nessa tela retirada no dia 16 de 3 de 2016, quais são os preços, né, e taxa dos títulos disponíveis hoje que nós temos? Nós podemos reparar aí, como nós vimos na nossa sopa de letrinhas anterior, do NTBN, do LTN e do LTF, que os títulos são indexados ao IPCA, que é o que nós chamamos de NTNB, né? São as notas do Tesouro. Os prefixados, que são as letras do Tesouro, ou seja, dos indexados ao IPCA, ele sempre vai me pagar essa taxa pactuada que eu tenho aqui, mais a minha inflação no final do ano dada pelo IPCA. Nos prefixados, eu já sei quanto eu vou ganhar. Essa é a minha taxa prefixada. E esse indexado a Selic, a nossa taxa Selic, que hoje ela está 14,25, né? Então nós temos os 3 tipos de título e sempre temos que tomar cuidado com a questão da data do vencimento de cada título. Por que eu fiz questão de colocar atualizado dia 16 de março? Porque isso aqui muda. Se você entrar, eu entrei às 11h49 e dei esse print. Você pode ter entrado às 14 horas do dia 16, isso aqui ter alterado, tá? No final da tarde, isso aqui está alterado. Dia 17, isso aqui está alterado. Se você entrar hoje, isso aqui está alterado. Então, essas taxas sofrem variações diárias, 1, 2, 3, às vezes até 4 vezes durante o dia. Tudo depende do momento que nós estamos vivendo, né? Então, como funciona? Gostei de um papel com valor de 2.613, mas não tenho como todo esse capital. Como é que eu devo proceder? Eu não preciso me preocupar, né? Porque a quantidade mínima de compra da fração é 0,01 do título, ou seja, 1% do valor, desde que respeitado o valor mínimo de R$30. Não se esqueça que para mim começar a investir do Tesouro Direto, o valor mínimo sempre será R$30. E o investidor pode comprar 0,01, 0,02, ou seja, se eu quero investir nesse título de 2.613, se eu for investir 0,01 desse título, né, eu divido isso aqui por 100, 10, 100, 0,01 vai ser R$ 26,13. Ah, eu posso comprar só R$ 26? Não se esqueça que o valor mínimo é respeitar a cota de 30. Então, no caso desse título, eu teria que comprar 0,02. Eu tenho que sempre respeitar o valor mínimo de R$30. Eu quero investir, Walter, nessa questão do título, mas esse momento da política é conturbado e eu não acredito nisso. Quero saber quem é que está investindo nisso aí. Quais são as pessoas que estão investindo nos títulos públicos? Qual o perfil dessas pessoas? Então, vamos mostrar para vocês aqui quais são os perfis, né, dessas pessoas. Então, nós temos aí, isso aqui foi retirado do mês de janeiro, né, atualizado com o mês de janeiro. Em janeiro nós tivemos 20 mil novas pessoas se cadastraram no site do Tesouro, de um total de 624 mil pessoas que estão cadastradas, e dessas 624 mil pessoas cadastradas, nós temos investidores ativos que estão fazendo compra e venda de títulos, 233 mil pessoas fazendo compra de títulos, né? Então nós temos aí uma grande maioria, 77% das pessoas homens, tá, que compram os títulos, 22,4% de mulheres. A maioria das pessoas está na faixa entre seus 26 e até seus 45, né, anos. Nós temos aqui 60% dessas pessoas estão nessa faixa, os outros 40% distribuídos, né? E 69% das pessoas que estão investindo no título estão localizadas na região sudeste. Se você é igual a mim, que mora na região norte, nós temos uma representatividade ainda muito pequena de pessoas aí. Temos 10 mil pessoas apenas
investindo na região norte que brincam com a questão do Tesouro Direto. Então eu trago aqui, eu faço muito essa palestra aqui na região norte, né, mais especificamente na cidade de Palmas, eu trago isso aqui para a nossa realidade, né? Então, quantas pessoas da nossa região aí, como a nossa representatividade é muito pequena e como a gente ainda pode crescer, né? Todos os estados aí eu tenho separado, na região norte nós temos um total de 449 municípios, uma população de 17 milhões e quase 500 mil pessoas, né? Temos aí, vamos colocar uma PEA de 60%, ou seja, aplicadores no Tesouro Direto da região norte, eu não tenho 0,09% apenas da população, não dá nem 0,1, é 0,09%. População muito pequena, nós da região norte precisamos nos despertar para essa oportunidade de investimento que nós temos, tá? Não só da região norte, como também das outras regiões do Brasil. Então, quais são os títulos agora que essas pessoas estão adquirindo? Eu sei qual é o perfil delas, sei onde elas moram, mas quais são os títulos que essas pessoas mais compram? Esse aqui foi extraído de dezembro de 2015, do fechamento de dezembro de 2015, tá? Então nós podemos verificar aqui, ó, os dados. As pessoas estão comprando mais o título do Tesouro IPCA. 40% dos títulos são comprados com o Tesouro IPCA. Eu tenho 20% no pré-fixado e 26%, quase 27% no Tesouro Selic. Ou seja, as pessoas estão tirando muito o seu dinheiro da poupança, né, investindo aqui no Tesouro Selic, que é aquele que sou eu substituo da poupança. A poupança no passado me deu 8,64, o Tesouro Selic me pagou 14,25. Se eu for fazer, nós vamos fazer um desconto e vamos mostrar no final desse curso como o Tesouro Selic é 14,25, é muito mais vantajoso do que a poupança, né? Então nós podemos verificar quais são os perfis. Então a pessoa está investindo aqui, né? Eu quero me defender da inflação, né? Então eu vou no IPCA mais, eu vou no IPCA mais como está aqui, né? Demonstrado aqui. Então vamos trazer isso aqui por gráfico, né? Então eu tenho indexados à inflação, ó, 51% dos meus títulos são indexados à inflação, 27, quase 27% a Selic e 21,7% pré-fixado, tá? E as pessoas, né, estão comprando esse tipo de título, né? Quais são os períodos, as vendas que elas estão se preocupando, né? Então a maioria dos títulos estão de curto prazo, de 1 a 5 anos aí, ó, 48%. Entre 5 e 10 anos, em torno de 38%, e acima de 10 anos, 13%. Ou seja, as pessoas estão investindo acima de 10 anos, são para aposentadoria, provavelmente, é uma coisa que eu faço, uma escola dos filhos, uma faculdade, um investimento de longo prazo, e que vale muito a pena. Por exemplo, nós vamos verificar que se você quer fazer uma previdência privada, compensa muito mais eu investir num título do Tesouro Direto do que eu comprar um programa de previdência privada, não é? Então os dados também extraídos de dezembro. Então, por que não existe a propaganda do sistema bancário na questão do Tesouro Direto? Porque até agora eu só mostrei vantagens, né? Então nem tudo tem só vantagem, lógico que tem algumas desvantagens, mas se isso é tão bom, por que o governo, por que os programas, os bancos não fazem propaganda? Então vamos verificar aí, tudo que nós estamos falando aqui é público, vocês podem entrar no site do Tesouro, fazer download dessas informações, baixar esses relatórios, não tem nada escondido e nada em nenhum lugar que seja difícil achar, tá? www.tesouro.fazenda.gov.br, todos esses relatórios estão lá, tá? Então esse documento que eu vou mostrar para vocês é publicado todos os meses no site do Tesouro. Eu peguei o fechamento aí de 2015, né? Nós temos 2 meses para trás, ou seja, passaram janeiro e fevereiro que fechou, mas vamos nos basear nesse do ano passado, de 2015. Então, como é que está distribuído todas as carteiras de todos os títulos públicos? Lá atrás, até então, eu estava falando pessoa física, agora nós estamos falando de todas as instituições que podem comprar o título do Tesouro. Então, nós podemos verificar que em dezembro de 2015, tá, 25%, ou seja, 1/4 de todos os títulos estavam nas mãos das instituições financeiras, tá? 21% nas instituições que cuidam de previdência, 20% nos fundos de investimento e 19% nos não residentes, tá? Então,
O que são as instituições financeiras? Vamos dar uma olhada agora no que quer dizer essas instituições financeiras. Elas estão em primeiro lugar e tem 1/4 de todos os títulos públicos emitidos pelo Tesouro. Tá? São os bancos comerciais, estatais, ou seja, nossa ignorância sobre esses títulos é uma grande fonte de lucro para os bancos. Então os bancos pegam o nosso dinheiro, aplicam no Tesouro Direto, ganham, né? E nos pagam uma taxa muito pequena. Né? A Previdência possui 21,37% de todos os títulos públicos emitidos. Então, todos os planos de previdência aberta ou previdência fechada. Tá? O dinheiro que você investe nesses planos de aposentadoria são utilizados para comprar títulos públicos. Né? Por isso que eu falei, se você quer ter uma previdência privada, não compensa você ir em nenhum plano de previdência. Compra título do Tesouro para 2035 e para 2050. Faça um investimento que você vai verificar o quanto você vai ganhar. Tá? Então, muito cuidado com o título de previdência privada. Fundos de investimentos. Tá? Fica em terceiro lugar com 19,55% dos títulos. Tá? São todos os bancos que oferecem aos clientes os fundos de investimento cobrando taxa de administração alta. Tá? Então, quando a gente fala de DI, fundo de renda fixa, fundo de inflação, tá? Eles cobram taxa de administração para fazer isso, ou seja, você vai lá no seu gerente do banco e fala, eu quero uma aplicação. Aí ele vai falar, eu tenho uma aplicação aqui que eu vou te dar 80% do CDI. Se é um fundo de investimento que ele vai te cobrar de 1 a 2% de taxa de administração, vai pegar o seu dinheiro, vai trabalhar com isso aí e parte do dinheiro está lá no Tesouro. Ou seja, você está perdendo uma grande oportunidade de estar ganhando mais. Você está deixando o banco trabalhar com o seu dinheiro. E não pode ser assim. Nós temos que estar trabalhando com o nosso dinheiro. Os não residentes, tá? São os investidores estrangeiros, pessoas físicas e jurídicas. Eles representam quase 19%. Ou seja, se eu tenho um grande número de pessoas, tá, fora do Brasil investindo aqui, por que não investir? Deixa essa interrogação para você. Eu tenho ainda aqui as seguradoras, que tem 4,58% do total. Ou seja, você fez um seguro do seu carro, a seguradora, boa parte dela vai investir aqui. Seguro de vida, ela vai investir aqui. Tá? E os outros que são 4,94%. Esses outros nós estamos incluídos aqui dentro. Tá? São todas sociedade de capitalização, títulos de capitalização, etc. Tá? Então, eu deixei em negrito, também estão nessa categoria todas as pessoas físicas que compram títulos públicos através do Tesouro Direto. Nós, pessoas físicas, representamos, se eu não me engano, dá 1,5%, uma taxa muito pequena. Nós temos que aproveitar essas oportunidades e começar a investir no Tesouro Direto. Né? Título de capitalização não é investimento. Antes que alguém fale assim, eu tenho título de capitalização, isso não é investimento. Eu tenho que separar muito bem, entender o que é investimento. Nós temos que ter uma educação financeira. Então, chegando a esse ponto, que conclusão que a gente tira? Se os bancos estão realizando esse investimento, se os fundos de aposentadoria estão investindo no Tesouro Direto, se os fundos de investimento também aplicam no Tesouro, se o governo federal também realiza essa aplicação, se as pessoas de outros países, os investidores estrangeiros que investem em capital especulativo também compram esse papel, por que eu não estou fazendo isso? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Por que você não está fazendo isso? É uma oportunidade que tem, a um custo muito pequeno, quase nenhum, que eu posso estar investindo no Tesouro Direto. Então aqui nós encerramos a nossa parte 3. Nós do Sabendo Economizar deixamos vocês aí à vontade. Nós sempre deixamos aqui o nosso contato, tá? Então, tendo alguma dúvida, entre em contato conosco, contato@sabendoeconomizar.com.br. Eu deixo o meu WhatsApp, 63, né, o DDD de Tocantins, Palmas, 92333793. Entre no nosso site, www.sabendoeconomizar.com.br. E eu, Walter Aquino, vou estar à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram. Vou estar aqui à sua disposição. Tá? Vamos separar uma questão bem clara nesse momento que nós estamos vivendo do nosso país conturbado, da nossa questão emocional, da nossa questão financeira. Eu estou mostrando uma bela oportunidade de se ganhar dinheiro de investimento, não estou falando de política.
tá? Então vamos separar uma coisa da outra para que não haja problemas e confusões futuras. Então, até o módulo 3, até a próxima oportunidade, até o módulo 4, que será a nossa última parte, tá? O encerramento. Então, até lá, tudo de bom para vocês, tá? E é isso, fico por aqui.